Notícias dão conta de novos No casos de dia 8 de aparições de objetos setembro, o voadores fazendeiro não no Camboja identificados na bebeu uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães, volta uma das galinha 5h30 da manhã, e dia matou 25 todos de eles, fevereiro, tirando seus uma mulher filhos. estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam por triangulada vários em países cima de uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanistas do exército indiano, numa No escape expedição de ao Jesus, local, o encontraram 42 grandes pegadas Smiley d'água, Falcon, uma altitude de 5 mil Wilson metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, Desocultos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui o Gustavo. Dessa vez, nós vamos falar um pouco sobre o caso Taman Shud. É um caso de um homem misterioso, que também conhecido como o misterioso caso do homem de Somerton, que é uma praia lá da Austrália, mas enfim, mais pra frente a gente fala sobre isso. Quer falar alguma coisa, assim, só pra iniciar aqui o episódio, Gustavo? Esse é um tema também que a gente até agora não tratou, que é um tema que ele não tem nada de místico, não tem nada de como que eu posso dizer, de sobrenatural nele. É simplesmente um caso misterioso que até hoje não foi desvendado, né? Que aconteceu na década de 40, então, e até hoje não se tem ideia do que aconteceu. Até hoje ninguém conseguiu chegar a uma resolução. Então também esse é um tema que a gente vai tratar em alguns episódios também. Mas antes de começar, já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente tá nos maiores agregadores de podcast. E também temos um e-mail que é desocultados@gmail.com, onde você pode estar mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência. Além disso, temos o site que é desocultados.com. Nele você encontra o link para qualquer plataforma. A gente está nas principais, digamos que é Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá. Isso aí, se você tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas para que a gente possa utilizar aqui no programa para comentar ou para juntar vários relatos e fazer um programa só. Então, se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade, manda pra gente que a gente vai futuramente estar utilizando a sua história. Isso aí, então vamos pro episódio. Então tudo começa, né, na praia de Somerton, na Austrália. É uma região que fica ao sul de Adelaide, né, que é uma cidade um pouquinho mais conhecida. No dia 1º de dezembro de 1948, mais precisamente às 6h30 da manhã, a polícia foi contatada após a descoberta, né, de um corpo que simplesmente estava lá deitado na praia. Um pessoal que estava passando lá, caminhando de manhã, encontrou um homem deitado na areia, né? Era perto de um lar de crianças deficientes. Ele estava deitado de costas, com a cabeça dele apoiada contra uma mureta que divide, né, a praia e a rua, né? Então fica um pouco mais baixo, né, do nível da rua. As pernas dele estendidas e os seus pés cruzados. Bom, eu vou descrever um pouco melhor como que era esse homem. Ele teria cerca de 40 a 45 anos, estava em perfeitas condições físicas, tinha 1,80 m, ombros largos, cintura estreita e cabelos ruivos. É um clássico homem britânico. Ele vestia um casaco cinza no estilo europeu e roupas sociais. E uma curiosidade é que nenhuma dessas roupas tinha etiqueta. Eles também encontraram um cigarro apagado no colarinho direito do casaco dele. E procurando nos bolsos dele, os policiais encontraram uma passagem de trem de Adelaide até Hailing Beach, que era ali meio próximo. Uma passagem de ônibus interna da cidade, um pente de alumínio americano, um pacotinho de goma de mascar pela metade, um maço de cigarros Army Club, que continha 7 cigarros de uma outra marca, o que era uma prática
bem comum, né, naquela época era que o pessoal comprava cigarros de uma marca barata e colocava dentro da caixinha de uma marca cara. Só que nesse caso aconteceu ao contrário, porque o Army Club era uma marca barata e tinha cigarros de uma marca cara dentro dele. Então, um negócio meio estranho, mas que não tinha muito o que concluir a partir disso. E também eles acharam uma caixinha de fósforos Bryant May que estava quase no fim. Quando a polícia viu aquela cena, eles concluíram que aquela pessoa tinha falecido enquanto dormia ali na praia, né? Provavelmente era alguém que já tinha algum problema. Bom, não sei se eu já falei, mas uma curiosidade é que nenhuma dessas roupas tinha etiqueta. Acho que sim. É uma coisa incomum, porque normalmente as roupas, ainda mais naquela época, eram feitas por mais tipo alfaiate e tudo mais, e levavam muito essas marcas e das empresas que a fizeram. Esse homem não tinha nada, nem nas roupas íntimas, nem no casaco, nem em nada. Outra coisa que é estranha é o fato de ele estar vestindo um casaco, sendo que ele estava numa praia na Austrália, que é um país tipicamente quente. Não faz nenhum sentido ele estar usando aquele casaco. Eles também falaram que, na verdade, todo o jeito que ele se vestia era meio fora do comum pra Austrália, né? Não era um estilo... Eles diziam que ele parecia muito ter um estilo britânico de se vestir, né? E que ele também não usava chapéu, que era uma coisa bastante comum naquela época, não só na Austrália, mas era uma Todo moda mundo, da acho. época usar chapéu, né? Sim, e esse homem, claro, como todo o corpo, acho que ele foi levado pra autópsia. Só que eles não acharam nada assim, tipo, nossa, que coisa bizarra. Na autópsia não acharam nada demais. Alguns órgãos estavam acima do tamanho e também encontraram sangue no estômago. Isso era uma indicação de que possivelmente ele tinha sido envenenado. Só que não havia nenhum indício, principalmente naquela época, de que existia alguma coisa tóxica no organismo dele. Apesar do corpo dele em si estar num estado que aparentava aquilo. Até eu vou ler aqui um comentário, né, que o médico que fez a autópsia ele colocou no relatório dele. O coração estava em seu tamanho normal e normal em todos os demais aspectos. Pequenos vasos incomuns de serem encontrados no cérebro eram facilmente discerníveis com congestão. A faringe estava congestionada e o esôfago coberto por branqueamento das camadas superficiais da mucosa, com uma trilha medial de ulceração. O estômago estava profundamente congestionado, havia congestão também na segunda metade do duodeno, havia sangue misturado ao alimento do estômago, ambos os rins estavam congestionados e o fígado continha grande excesso de sangue em seus vasos. O baço apresentava inchaço expressivo de aproximadamente 3 vezes seu tamanho normal. Um exame microscópico revelou a destruição de lóbulos do fígado, hemorragia gástrica aguda, congestão extensiva do fígado e baço e congestão do cérebro. Então, como a gente pode ver, vários órgãos dele estavam com problemas e a hipótese deles realmente era que fosse envenenamento, só que eles não conseguiam encontrar o traço desse veneno. Por mais que tivesse os sintomas, na autópsia deveria ter sido encontrado algum traço, mas não foi. E existem até alguns tipos de veneno que você não detecta, né, o traço deles na hora que for fazer a autópsia, principalmente se passar muito tempo. Né? Sim, a última refeição que somente teria sido feito foi um pastel que tinha sido consumido cerca de 3 ou 4 horas antes da morte. Os exames não conseguiram realmente revelar qualquer substância, mas o patologista Dr. Dyer, não sei como se pronuncia o nome dele, disse que ele se convencia que a morte não foi natural. Ele supunha que era realmente um veneno e que ele acreditava ser um barbitúrico, que é chamado também de malonilureia. É um composto químico que contém carbono sintético ou fármaco derivado do ácido barbitúrico, é resultado da união de ácido com ureia. Então são só pelas coisas que a gente leu aqui já dá pra ver que são coisas que fazem obviamente mal ao organismo. Agora, por que ele concluiu isso, sendo que não tinha nenhuma evidência? Eu acho que provavelmente foi substância química, não sei. Acho que provavelmente porque seria uma substância que ela iria sumir do organismo depois de um tempo, né? Ou talvez pelo estado que estava o corpo, né? Eu acho que pelo que se conhece as pessoas conhecem de veneno, dá pra se ter uma ideia do que cada veneno causa. Então, possivelmente pelo efeito e estado que o corpo dele estava, se conclui que talvez fosse esse. Mas realmente não tinha nada. Porque mesmo tendo o envenenamento como uma das principais suspeitas,
chegaram à conclusão de que o pastel não foi a causa, né? Não foi nem a fonte desse veneno. Sim. E o legista também não pôde chegar a nenhuma conclusão acerca da identidade desse cara ou a causa da morte em si realmente. Ele acreditava, né, que o horário da morte teria sido ali por volta das 2 da manhã, né? Só que ao mesmo tempo, caso ele tenha sido realmente envenenado, o rigor mortis ele é alterado pelo veneno, né? Então não dava para ter certeza sobre isso também. A questão é que algumas testemunhas vieram à tona falando sobre esse caso alguns dias depois, né? Teve algumas testemunhas que disseram que no dia 30 de novembro, né, ou seja, no dia anterior a quando encontraram esse homem, eles viram um indivíduo parecido com ele naquela mesma posição e naquele mesmo local na praia. Teve também um casal que diz ter visto ele por volta das 7 da noite. E esse casal notou que ele estendeu o braço direito ao máximo, né, e depois soltou ele de uma maneira leve, assim. E um outro casal também viu ele ali Ele não, né? Viu uma pessoa, né? Naquela mesma posição e local. Às 7h30 da noite e até às 8 da noite, né? Que foi a hora que eles ficaram no local. As luzes azuis já estavam acesas, né? Já estava bem de noite. Eles falaram que não viram ele se mover durante essa meia hora que eles ficaram naquela região. Mas embora eles não tenham visto ele se mover, eles tiveram a impressão de que a posição dele mudou. Eles acharam até estranho o homem lá sozinho aquela hora, na beira da praia, mas eles logo imaginaram que fosse alguém que estivesse bêbado e estivesse lá dormindo ou descansando e ficaram com receio de chegar perto, né? Uma das testemunhas também falou para a polícia que observou um homem olhando o homem de Somerton de cima dos degraus, né, que levavam à praia. Então aí um elemento que nenhuma das outras testemunhas citou, né? Um terceiro ali que estava observando o homem. E em 1959, que foi mais de 10 anos depois, uma outra testemunha veio à tona para falar que ela e mais 3 pessoas que estavam junto com ela, elas estavam naquela região, aquele horário, e elas viram um homem bem vestido carregando outro em seus ombros na praia de Somerton na noite antes do corpo ser encontrado. Então, todo esse tempo depois, essas testemunhas vieram dizer que talvez esse homem não tenha morrido no local, mas que ele foi carregado por outra pessoa, né? O que faz bastante sentido, eu acredito, porque algumas coisas que a polícia encontrou, por exemplo, se esse cara foi realmente envenenado, que é o que tudo indica, porque ele não foi assassinado por meios comuns, senão ele com certeza teria alguma lesão, né? E se ele realmente foi envenenado, ele teria algum sinal de hemorragia, de vômito no local, né? Ali na beira da praia teria alguma coisa, mas não tem nada. Inclusive até os sapatos dele não estão tão sujos quanto se esperaria que tivesse se ele tivesse andado na praia. Então tudo indica que ele morreu em outro local e foi carregado até ali, não que ele tenha andado até ali, alguma coisa assim. E também tem o fato de ele estar com umas roupas que não condiziam para o clima da época e para o clima da Austrália. Eu acredito também que talvez ele estava em alguma embarcação, alguma coisa assim, e morreu nessa embarcação e os caras deixaram ele na praia. Pode ser que tenha acontecido isso também. É uma coisa que eu pensei quando estava vendo a história, que talvez faça sentido, porque o cara que tá de casaco numa praia é muito estranho. Ninguém chegaria, acho que, nesse ponto. Apesar disso tudo, de várias pessoas terem visto esse corpo anteriormente, um dia antes, visto algumas pessoas observando esse corpo e tudo mais, e sem identificação, uma fotografia desse homem, a impressão digital dele circularam ao redor do mundo e nunca se chegou a alguma identificação, né, positiva. Ninguém chegou e falou, não, eu conheço o cara, sei lá, meu pai, é meu irmão, é meu filho, qualquer coisa do tipo. E quem foi chamado para ajudar nisso foi a New Scotland Yard, é a sede central do quartel-general da Polícia Metropolitana de Londres. E é um termo popularmente usado como metonímia para designar a Polícia Metropolitana ou Polícia Judiciária de Londres. Então acredito que por ele ter aparência britânica que foi feita essa escolha de chamar os policiais e algumas entidades de Londres, né? O fato da fotografia dele ter circulado o mundo todo, por mais
que eles digam isso, eu acredito que ali na década de 40, 50, os meios de comunicação não estavam tão espalhados pelo mundo quanto estão hoje, né? Não chegava nem perto disso. Então, a maioria das pessoas não tinha acesso a uma tecnologia que ela pudesse ficar sabendo do que aconteceu, que ela pudesse ter acesso a essa foto. Eu acredito que nem mesmo na Austrália isso tenha sido divulgado tão amplamente assim quanto a gente imagina. Porque, por exemplo, uma família que fosse do interior, que não tivesse acesso a uma televisão, a um noticiário, ela nem ia ficar sabendo. Às vezes, mas eu também não acredito que essa pessoa seja da Austrália mesmo, porque senão futuramente alguém iria falar disso, né, com o passar do tempo. Eu acredito que ele realmente tenha vindo de outro país, né, até pelo que tudo indica, né, nas roupas, né, e depois a gente vai falar de algumas outras coisas também, né. A questão é que o noticiário, né, da época chamou, né, esse caso de um dos mistérios mais profundos da Austrália, né, e também observou, né, que se ele realmente morreu por meio de um veneno, né, que não pôde nem mesmo ser identificado por especialistas, né, tudo indicava que isso não tinha sido um envenenamento qualquer, né, e aí que surgem as primeiras teorias de que esse cara talvez não fosse uma pessoa comum, tanto pelo fato dele ter sido assassinado dessa forma, né, teoricamente, e pelo fato de ninguém conseguir identificar esse cara. Então existem algumas teorias de que ele pode ter sido um espião, ou australiano, ou de algum outro país, né, que estava envolvido em alguma coisa e acabou sendo assassinado no meio da missão dele. Sim, até teve 2 jornais de Adelaide que noticiaram esse caso, que foi o The Advertiser e o The News. Entretanto, esse Advertiser, ele colocou assim: um corpo, acredita ser de C. Johnson, de aproximadamente 45 anos, da rua Arthur Pineman, foi encontrado na praia de Somerton, de frente ao Crippled Children's Home, na manhã de ontem. A descoberta foi feita pelo Sr. J. Lyons, da estrada White, Somerton. Os detetives Strangway e Constable J. Moss estão investigando. Entretanto, esse cara, que eles acreditavam ser, se apresentou na polícia na manhã seguinte, que foi publicada essa matéria, dizendo que não era o cara, né? E o The News publicou a história em sua primeira página, divulgando mais detalhes sobre o cadáver. Apesar dessas duas... Outra na divulgação na cidade mesmo, né? Ali na cidade ninguém se apresentou pra falar sobre quem era aquele cara, né? Tipo, que sabia com certeza quem era ele. E em 13 de dezembro, esse cara foi descartado como suspeito, como eu falei, porque se apresentou pra delegacia. Nesse mesmo dia, o News publicou a primeira página de fotografia do cara morto, que a gente vai deixar lá no blog depois, se você quiser dar uma olhada. E posteriormente a tudo isso, não sei quantos dias depois, acho que foram 45 dias depois, no dia 14 de janeiro de 1949, na estação ferroviária de Adelaide foi encontrada uma mala marrom, é isso mesmo? Isso. E essa mala também, como as roupas, ele tinha a etiqueta removida. E dentro dessa mala, através de algumas técnicas e tudo mais, que são digital e tudo mais, conseguiram constatar que realmente a mala era dele. Nessa mala tinha um roupão, um par de chinelo de feltro, cuecas, pijamas, utensílios de barbear, um pincel de stencil, uma faca de mesa, que foi transformada em um objeto de defesa, né? Tipo, ela não tem mais cera, ela foi fiada até perder a cera. Um par de tesouras, um cantil e, se não me engano, calças também. E encontraram na etiqueta, o que parecia ser uma etiqueta dessas vestimentas, escrito T. Kane, só que procuraram por nomes dessas pessoas, por esse nome, e as pessoas que foram encontradas não tinham nenhuma ligação com o caso. Eles até chegaram a rastrear um cara chamado Tom Kane, né, que poderia ter algo a ver, que era um marinheiro. Eles não chegaram a achar esse cara, só que acharam alguns colegas de trabalho dele que foram até o necrotério para ver o cadáver e negaram que era aquele cara. Então esse Tom Kane, na verdade estava desaparecido. Eu anotei isso só agora e isso é estranho também. Mas enfim, eles não foram por essa linha, né? Já descartaram essa hipótese desse cara ter algo a ver.
e concluíram, né, que não tinha nenhum outro Tekken desaparecido em nenhum outro lugar que falasse inglês, né? E a única coisa, na verdade, da mala que eles conseguiram aproveitar foi um casaco que apresentava uma nesga frontal e um desenho bordado. E esse casaco, eles conseguiram constatar que ele poderia ter sido feito apenas nos Estados Unidos. Porque só os Estados Unidos, naquela época, tinha um maquinário necessário para fazer aquele tipo de costura que aquele casaco tinha. Embora esses casacos os Estados Unidos fabricassem em massa, a confecção da nesga só era feita após o proprietário do vestuário experimentá-lo. E isso indicava então que essa roupa ela não havia sido importada, né? Então ele não tinha comprado uma roupa americana na Austrália ou em qualquer outro país, mas indicava na verdade que ou esse homem tinha visitado os Estados Unidos e comprado essa roupa lá, ou ele comprou de alguém que visitou os Estados Unidos e que ou tinha escolhido essa roupa para ele, ou que era alguém que tinha exatamente o mesmo porte que ele, né? Então eles concluíram que com certeza esse cara era estrangeiro. Apesar disso, eles não encontraram nenhum registro de imigração desse cara. Tudo indicava que ele tinha entrado ilegalmente no país. E outro detalhe sobre essa roupa é que ela era algo bem caro, né? Só gente importante que tinha dinheiro conseguia essas roupas. Elas eram uma grife. Os policiais verificaram através de alguns registros ferroviários e chegaram à conclusão de que esse homem desembarcou de um trem noturno que teria partido de Melbourne, Sydney, ao Port Augusta. Eles acreditavam que esse homem teria se barbeado e tomado banho no prédio vizinho do chuveiro público municipal de Artes antes de voltar para a estação e comprar o bilhete para o trem de 10h50 de manhã para Rainy Beach, que é esse bilhete que ele foi encontrado no casaco dele. Por alguma razão, ele perdeu ou não conseguiu pegar esse ônibus e deixou essa mala no guarda-volumes partindo de ônibus para Glenelg. As investigações contemporâneas feitas pelo professor Derek Cabot indicam que o homem pode ter comprado o bilhete de trem antes de tomar banho. As instalações sanitárias da estação estavam fechadas naquele dia e depois de descobrir isso e ser obrigado a andar até o chuveiro público, o homem pode ter se atrasado até 30 minutos, o que explica o porquê que ele perdeu o trem e embarcou na verdade no próximo ônibus disponível. Tudo isso que o Wellington relatou aconteceu até as 11 da manhã do dia 30 de novembro, né? Ou seja, até ele ser encontrado na praia se passaram 8 horas. Então, desse momento que ele perdeu o trem e embarcou no ônibus, se passaram 8 horas que até hoje não se sabe o que aconteceu nesse meio tempo. Porque nessas 8 horas, de alguma maneira, ele foi parar lá na praia, envenenado, entre aspas, né? Que é o que mais se acredita. E ninguém sabe como isso aconteceu. E concluindo essa questão da mala, apesar de eles terem encontrado tudo isso aí na mala, ela não ajudou em nada a identificar o homem, né? Bom, de qualquer forma, devido a não chegar a nenhuma conclusão, posteriormente a tudo isso eles acabaram fazendo até um molde de gesso da cabeça e da parte do tronco. Também ficou algumas partes de cabelos e fios do peitoral, não sei, dele ali também, para talvez posteriormente algum exame de DNA. Enfim, eles olharam melhor as roupas desse cara e dentro do bolso da calça dele encontraram um compartimento secreto. Esse compartimento tinha um pedaço de papel impresso com as palavras Tamanchud. E eles acabaram chamando oficiais da biblioteca pública para poder traduzir essa nota. Eles identificaram como uma frase que significa fim ou terminado. E ela é encontrada na última página de uma coleção de poemas de Rubaiyat, de Omar Khayyam. A transliteração correta de Tamanchud, a partir do persa, que é o idioma original desses poemas, seria Tamanchod ou Tamanchud. Eles deram muita sorte, na verdade, das pessoas da biblioteca conseguirem identificar isso, né? Porque, pelo que eu li, esse Tamanchud era uma frase muito comum no final de livros persas, né? Como se fosse realmente, aqui no Brasil a gente escreve quando termina uma história, o fim. Então era uma coisa muito genérica, só que o pessoal da biblioteca conhecia aquela grafia. Eles conseguiram identificar que tinha algo relacionado com o Rubaiyat, né?
E até porque naquela época o Rubaiyat era um livro que tinha se tornado bastante popular na Austrália. Eu acredito que tinha recém sido lançada uma nova versão traduzida e tinha se popularizado no país, né? E o que a polícia fez foi, ela identificou, né? Ok, alguém rasgou esse pedaço, né, de papel de algum livro, de algum Rubaiyat em algum lugar do mundo. Então eles começaram a buscar pela Austrália, tentando achar, né, na esperança de que se eles achassem o livro pelo qual tinha saído esse pedaço, eles iam encontrar alguma pista, né? Então eles conduziram uma busca, né, por toda a Austrália para encontrar essa cópia do livro, mas não obtiveram sucesso. Então eles mandaram uma fotografia, né, do pedaço de papel para departamentos de polícia interestaduais também e divulgaram isso ao público. E na hora que eles divulgaram ao público esse pedaço de papel, uma pessoa veio até eles, né? Na verdade, até hoje a gente não tem o nome dessa pessoa, nunca foi revelado ao público. Essa pessoa revelou que havia encontrado uma primeira edição do Rubaiyat, traduzida pelo Edward Fitzgerald e produzida na Nova Zelândia pela Whitcomb Thompson. Que é exatamente a versão que tinha sido rasgada, né? E essa pessoa achou esse livro aleatoriamente. Um dia ela contou, né, que ela e o cunhado dela estavam na praia de Somerton um dia. Eles deixaram o carro aberto, né? Não sei se isso era uma prática comum na época, né? E foram lá na praia e quando eles voltaram, eles abriram o carro e esse livro estava no banco traseiro. Só que como os dois estavam lá, eles não falaram nada, tipo, de quem que é esse livro? Simplesmente um concluiu que o outro tinha deixado lá e eles nem tocaram no assunto. O livro simplesmente ficou lá no assento traseiro do carro. E quando a polícia divulgou isso, que foi mais de 10 anos depois, eu acho. Não sei se foi tanto tempo assim. Mas enfim, aí eles relacionaram isso e levaram até a polícia, né? Quando a polícia pegou esse livro, né, então, que eles levaram até eles, realmente aquela parte onde deveria estar escrito Tamanchut estava rasgada e eles fizeram alguns exames microscópicos que indicaram que aquela página específica tinha sido arrancada. Bom, como o Gustavo já citou, esse livro não trazia as palavras Tamanchut na última página, porque o verso estava em branco. O último verso do Rubaiyat, que é imediatamente antes de Tamanchut, na tradução seria: e quando ti com o pé brilhante passar, entre os convidados espalhados por estrelas na grama, e na sua alegre errante alcance o ponto, onde Fizon abaixo um copo vazio. O que não faz sentido nenhum na tradução literal, porque não vai rimar, não vai ser poético, mas para quem tiver interesse de saber, é isso que está escrito imediatamente antes do, entre aspas, the end dos persas lá, sei lá o que. Eles até acharam que talvez, né, pudesse ser algum código, mas na verdade é uma coisa bem subjetiva, né? Eu particularmente não encontrei nada assim que pudesse relacionar com o caso, essa parte. Essa primeira edição publicada pela Whitcomb Thompson usa a palavra Shining no lugar da palavra Silver, que é encontrada em outras traduções de Fitzgerald e edições posteriores. Não sei por que isso levou a polícia a teorizar que o homem tinha cometido suicídio e ingeriu veneno, mas também não tem nenhuma evidência que suporte essa teoria. Nas costas do livro foi encontrado algumas anotações que foram feitas a lápis, e após um exame ultravioleta foi possível ler 5 linhas, e a segunda delas estava arriscada. E se você quiser ver a imagem das letras e tudo mais, você pode estar conferindo no nosso blog, que a gente vai ter imagem bem certinho lá. A polícia levou até porque são um monte de letras aleatórias, né? E não dava para concluir nada a partir daquilo. Mas a polícia levou para especialistas, né, em criptologia e ninguém conseguiu desvendar. Apesar dessa crença que era um código, não se conseguiu nada até hoje. Outra coisa que foi encontrada foi o número do telefone, que não constava no catálogo. Ele também estava nas costas do livro. Esse número pertencia a uma ex-enfermeira que morava na rua Moselle, em Glenelg, que ficava a mais ou menos 800 metros de onde o corpo tinha sido encontrado. Essa mulher falou que, enquanto trabalhava no Royal North Shore Hospital em Sydney, durante a Segunda Guerra Mundial, ela era dona de uma cópia desses livros. Mas em 1945, ela
em um hotel que ela estava hospedada, ela acabou dando de presente para um tenente do exército, que se chamava Alfred Boxall, que servia então à seção de transporte de água do exército da Austrália. Algumas informações divulgadas pela mídia afirmam que essa mulher, depois da guerra, mudou-se para Melbourne e se casou. E tempos depois ela teria recebido uma carta de Boxall, mas respondeu-lhe que já havia se casado. Ela também falou que ainda no final de 1948, um homem misterioso perguntou ao vizinho de porta dela informações sobre ela. E tendo como base o modo do jeito feito pela cabeça e tudo mais, ela não foi capaz de identificar o homem. Mas algumas pessoas dizem que quando ela viu esse molde que tinha sido feito, ela ficou um pouco assustada. Ela deu impressões de que ela conhecia o homem, ela não conseguiu esconder muito bem as emoções dela, né? Mas mesmo assim, não passou muito disso, né? Ela nunca revelou nada. Inclusive, na época não foi divulgado o nome dela. Aliás, eu acho que não faz muito tempo que foi a público o nome dela, né? Que era a enfermeira Jessica Thompson. Eu só vou falar isso agora porque às vezes a gente vai falar o nome e daí vai ficar confuso. Mas essa enfermeira era Jessica Thompson. E a polícia, mesmo a Jessica não tendo identificado o molde como sendo do Boxall, a polícia achou não, ela tá errada, é o Boxall, só pode ser ele. Mas aí a polícia de repente encontrou o Boxall vivo. E além disso ele tava com a copa do Rubaiyat dele, completa, com o tamanchude lá na última página. E ele trabalhava no setor de manutenção do depósito de ônibus de Randwick, no mesmo lugar que ele trabalhava antes da guerra. E o cara não fazia ideia de quem era aquele homem lá que tinha sido encontrado na praia e realmente não tinha nenhuma ligação com o caso, né? Então a polícia já acabou descartando essa hipótese também. Em junho de 1949, a polícia percebeu, né, que o corpo do homem estava começando a se decompor e então eles fizeram esse molde, né, de gesso da cabeça e dos ombros dele, sepultaram ele no cemitério de West Terrace, em Adelaide, e os serviços fúnebres foram conduzidos pelo Exército da Salvação e pelo South Australian Grandstand Bookmakers Association, né, que eles arcaram com todas as despesas do enterro para evitar que esse homem fosse enterrado como indigente, né. E alguns anos depois do enterro, flores começaram a aparecer sobre o túmulo desse cara, indicando que talvez alguém conhecesse ele. A polícia conseguiu flagrar uma mulher deixando o cemitério, que parecia que ela tinha deixado flores lá, mas quando eles foram interrogar ela negou que soubesse qualquer coisa sobre o homem. E essa parte não ficou muito clara, não consegui achar mais informações sobre isso, porque seria muito estranho realmente se a polícia encontrasse alguém deixando flores lá, aí a pessoa dissesse que não conheço ele e a polícia simplesmente deixasse sair. Então eu não sei até que ponto essa informação que eu encontrei é verdadeira. O que é estranho dessa questão de ter flores sobre o túmulo é que não faz sentido. Primeiro, se tem flores sendo deixadas, acho que é evidente que você pode ficar observando o túmulo, qualquer coisa do tipo, através de algum detetive ou sei lá o que, pra verificar se quem é essa pessoa que tá deixando flores. Porque nenhum estranho, acredito eu, nenhuma pessoa em sua consciência vai deixar flores pra um estranho. Tipo, tô aqui andando no meio do cemitério e vou deixar flores nesse túmulo de um estranho. Sim. Não acho que alguém faça isso. E eu acho muito estranho essa parte, porque mesmo sabendo que tinha flores em cima do túmulo, que apareceram misteriosamente, não foi feito nada pra descobrir. Foi só interrogado algumas pessoas que nem o Sal falou, interrogado essa mulher que saindo do cemitério. Mas além disso, não se tem nenhum dado sobre isso. A polícia não deixou ninguém lá pra cuidar do túmulo, observar de longe. Naquela época acho que ainda não existiam câmeras e filmadores e tudo mais, então não era possível filmar o local, né? E meio que morreu isso aí, né? Então, acho que nesse ponto, se eles queriam realmente encontrar alguém, era um dos pontos mais prováveis de se encontrar alguém. Sim. Por isso que eu não tenho minhas dúvidas sobre a veracidade disso, né? Outra informação interessante é que uma recepcionista, né, isso bastante tempo depois desse cara já tá enterrado, já depois das flores aparecerem no túmulo, uma recepcionista do Strathmore Hotel, que fica em frente à estação ferroviária de Adelaide, né, revelou que um estranho havia se hospedado no quarto 21, no mesmo período da morte, né, do homem de Somerton, que ele deixou o hotel no dia 30 de novembro de 1948. Só que ele acabou esquecendo
uma caixinha, né, dentro do quarto dele. E as faxineiras, quando foram limpar o quarto, encontraram uma caixa médica preta e dentro dela uma seringa hipodérmica. Então, aí mais um ponto para fortalecer a teoria do envenenamento, que ele pode ter se injetado alguma coisa, né, no quarto antes de sair. Ou alguém tem injetado nele, mas eu acredito. Bom, não sei, é meio estranho. De qualquer forma é estranho, porque, cara, você não descobriu nada, então será que alguém assassinou ele e junto com ele toda a família viva dele? Por não ter aparecido ninguém, mesmo depois de tudo que foi feito? É muito estranho porque eu imagino... Cara, se eu fosse matar alguém e eu não quisesse que descobrisse, né, quem é a pessoa que eu matei, né, tipo, eu não iria deixar essa pessoa numa praia pra todo mundo ver e tentar mascarar que foi um suicídio ou sei lá, porque é muito mais fácil você descartar esse corpo em algum lugar. Não faz sentido a pessoa ter deixado isso pra todo mundo ver e dar alguma chance da polícia descobrir. É uma cidade ali que ele foi encontrado, uma cidade litorânea, né? Nada impede o cara de pegar uma embarcação, alguma coisa, e levar esse cara no meio do mar. Sim, se ele teve a coragem de deixar na beira da praia, ele poderia simplesmente jogá-lo no mar, então é meio estranho. E talvez, mesmo que o cara voltasse pra praia, sei lá, 20, 30 dias depois, ele estaria irreconhecível, talvez, porque decomposição, coisa do Sim. tipo. Em 1978, a Australian Broadcasting Corporation produziu um programa sobre esse caso. Esse programa foi intitulado de The Somertown Beach Mystery, que seria o mistério de Somertown, e mostrou o repórter Stuart Littlemore conduzindo uma investigação sobre o mistério, incluindo entrevistas com Boxall, que é aquele cara que eles acharam que fosse, né, mas ele que acharam que não fosse, tinha que nada tinha a ver. cópia do livro, ligação com a enfermeira e tudo mais. Incapazes de acrescentar, mas sim, eles foram incapazes de acrescentar novas informações ao caso. E Paul Lawson, que foi responsável pelo molde do corpo, recusou-se a responder uma pergunta sobre se alguém indicava positivamente o morto. Então, aquela questão acredita que a enfermeira realmente conhecia o corpo, né? O cara ali que fez o molde e tudo mais recusou a responder se alguém tinha reconhecido positivamente aquele morto. É outra coisa bastante estranha, cara, que não faz sentido, sabe? Muitas coisas nesse caso não batem. Esse caso ainda é considerado aberto pela Força Tarefa Criminal da Polícia do Sul da Austrália, e esse busto, que tem fibras capilares, é conservado até hoje pela Sociedade Histórica de Polícia do Sul da Austrália. Houve algumas tentativas posteriores de identificar o corpo corretamente, que foram atrapalhadas porque o formaldeído que foi utilizado quando embalsamaram o corpo dele destruiu uma parte do DNA dele. E além do desaparecimento de algumas evidências, como a mala marrom. Deixa eu só falar, essa parte do DNA eu fui até pesquisar e parece que essa informação de que o formaldeído impede que seja possível fazer testes é uma informação que não é totalmente verídica. O formaldeído ele realmente destruiu parte, né, do DNA, mas ainda é possível fazer testes. Se alguém quiser ir lá e tirar o corpo para fazer um teste de DNA, vai conseguir. Ainda existem restos suficientes para fazer isso. Então a polícia também acabou perdendo, né, a mala que eles tinham encontrado. Perdendo não, eu acho que na verdade ela foi destruída em 1976. E eles perderam na verdade o livro, que era aquela cópia que eles encontraram, né, que tinha sido rasgada, né, a parte do tamanchute. E vários depoimentos sumiram dos arquivos da polícia com o passar dos anos. Aí não sei se isso é alguma conspiração interna ou se foi pura irresponsabilidade, né, da instituição. Bem, esse caso ficou por mais de 61 anos abafado, ninguém mais falou noção sobre ele. E uma das coisas que motivou a gente a gravar esse episódio é o fato de que agora em 2019 essa história voltou a chamar a atenção. Isso porque foi autorizado que o corpo do Omni Somerton seja exumado. Isso quer dizer que mesmo décadas depois da morte, as autoridades vão retirar os restos mortais para continuar a investigação do mistério. Segundo algumas informações do portal britânico The Mirror, o caso foi reaberto após um pedido de Roma e Raquel Egan, que acreditam que tem um parentesco com esse homem. Então aí, mais de 71 anos depois, duas mulheres chegaram e falaram, não, talvez esse cara aí é nosso parente aí, vamos fazer um exame de DNA, alguma coisa assim. E eles querem que realmente seja feito esse teste,
E para descobrir, talvez, finalmente, quem que é esse homem, que é um dos maiores mistérios que se tem notícia. É, E, entretanto, pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, o governo da Austrália não quer se envolver nesse exame de DNA. Apesar do governo não querer se envolver e falarem que tudo tem que ser... Tipo, beleza, autorizaram fazer essas investigações, mas tudo isso tem que ser feito de forma... Como que se diz? Pela iniciativa privada. Então, se elas quiserem fazer esses testes de DNA, que provavelmente não são baratos por conta do longo tempo e tudo mais, e tem que ser um teste um pouco mais preciso, né? Elas vão ter que arcar com todas as despesas. caso a gente tenha alguma notícia disso aí, a gente volta aí ao tema, né? Caso a gente... Sim. Se eu não me falha a memória, teve algum... Não sei se foi algum estudioso, alguma coisa, que conseguiu isolar DNA naqueles fios de cabelo ou pelos do corpo que tinham ficado no busto e vão conseguir fazer esse DNA. Só que eu não achei mais nenhuma notícia sobre isso. às vezes a gente não sabe, né? Mas às vezes é um processo bastante burocrático, né? Mexer com esse tipo de coisa. Por isso que às vezes demora anos, né? Até sair algum resultado. Como trata de tu abrir um túmulo, acho que, assim, a gente, dependendo do ponto de vista, pode não ter isso como algo complexo, mas talvez pra maioria das pessoas seja algo complexo, né? Tipo, abrir um túmulo pra descobrir alguma coisa, ou, sei lá, se você tem algum parente falecido e quer fazer um exame de DNA. Eu não sei como que é o processo disso, mas que nem o Gustavo falou, talvez não seja tão simples. Sim. A Jessica Thompson, né, que foi a enfermeira, eles chamaram para identificar o corpo, ela acabou falecendo em 2007, né? E se ela sabia de alguma coisa a mais que ela não contou, a gente jamais vai saber, né? Os segredos dela morreram com ela. Existem algumas teorias, né? Na verdade, a Jessica ela tinha um filho, né, chamado Robin, que muitos acreditam ser filho desse homem de Somerton. E ele faleceu 2 anos depois da Jessica, então ele também já faleceu, né? Acredito que bem novo. E eles acreditam que o Robin era filho desse homem de Somerton, primeiramente porque a aparência deles é muito parecida. Então eles acham que ela engravidou do homem de Somerton em 46 e logo depois ela casou com o cara chamado Preston Thompson, né? Que foi o marido dela, né? E com quem ela ficou até que esse homem falecesse em 1995. E ela fez isso para esconder o fato, né, para a sociedade de que ela tinha um filho ilegítimo, né? Porque naquela época era um estigma muito grande, né? Você ter um filho que não era do pai que estava criando ele. Então ela casou com esse homem. Aí eu não sei se ela contou para ele que esse filho não era dele, né? Mas a questão é que aquele investigador que ele investiga o caso atualmente, né, que é o Derek Abbott, ele disse que existem relatos, né, da Jessica ter falado para uma amiga que o Preston, né, o marido dela, fez o certo em criar Robin como se fosse seu, indicando que o Robin não era filho do Thompson, mas sim de uma outra pessoa que eles acreditam ser o Homem de Somerton. Alguns anos depois da morte da Jessica, em 2013, a filha dela, Kate, disse à mídia local que acredita que a mãe dela conhecia esse homem. E outro fato que pode relacionar eles se conhecerem é o fato de um homem ter ido perguntar para o vizinho da enfermeira sobre ela, né? Então, esse homem misterioso que perguntou pro vizinho, que não sabe quem que é, possivelmente é esse homem misterioso, o que comprova uma ligação dele com a mãe da Kate. Isso deixa entender que realmente ela tinha ligação e que eles realmente tiveram um filho. E essa... Como é que é o nome do filho dele mesmo? Robin. Ele teve uma esposa, né? Cara, não sei, cara. Eu não sei, mas é que a nora da Jessica, Roma Egan, acredita que a sogra e o homem misterioso tinham tido filhos e ele fala que esses filhos eram supostamente desse homem e essa mulher acredita que é neta do cara. Tanto que foi por isso que foi pedida exumação no corpo, né? Pra descobrir se realmente há um parentesco entre eles. É a filha E talvez finalmente... É a filha do Robin que pediu a exumação do corpo? Eu acredito que sim. Tá bem escassa a informação
no site que eu encontrei essa informação. Esse Derek Abbott, que pesquisa o caso hoje, né? Eu não sei como que ele fez isso, se ele teve acesso aí ao cadáver do Robin, mas ele fala que o Robin e o Homem de Somerton eles têm umas características muito parecidas. Por exemplo, tanto o Robin quanto o Homem, eles não têm os dois dentes incisivos laterais. Isso é uma desordem que atinge só 2% da população, e é uma característica que eles têm em comum. E além disso, a orelha deles tem uma condição que eu não anotei o nome aqui, mas era um nome meio difícil, que também é uma condição que atinge de 1 a 2% da população. Então é uma coincidência muito grande isso. Antes da gente falar sobre as duas teorias que são as mais comuns sobre o caso, eu gostaria de ler aqui sobre algumas conexões que existem sobre o Homem de Somerton e outras pessoas na Austrália. A primeira delas é com um homem chamado Joseph Marshall, mais conhecido como George. Esse homem, né, ele era um imigrante judeu de Singapura e em junho de 1945, 3 anos antes do caso do Homem de Somerton, ele foi encontrado morto em Sydney com uma cópia aberta do Rubaiyat sobre o peito dele. A morte dele foi considerada suicídio por envenenamento e a cópia do livro do Marshall era tão única quanto a cópia do Homem de Somerton. Então é uma outra coincidência muito grande nesse caso. Uma situação muito parecida que aconteceu 3 anos antes com outro cidadão australiano. E o local onde o Marshall foi encontrado morto foi em Ashton Park, que é muito próximo do local onde a Jessica deu o livro para o Boxall, que é em Clifton Gardens. Ela deu o livro ao Boxall 2 meses depois da morte de Marshall. Uma mulher chamada Gwyneth Dorothy Graham, ela testemunhou no inquérito da morte de Marshall. E 13 dias depois dela testemunhar, ela foi encontrada morta com os punhos cortados numa banheira. Então esse Joseph Marshall, ele é a primeira conexão com o Homem de Somerton. Mas tem um outro caso, que é o caso de Kate e Clive Magnusson. Em junho de 1949, mais ou menos uns 6 meses, né, depois do Homem de Somerton, 2 corpos foram encontrados também na praia de Somerton. Um deles era de um bebê de 2 anos, que era o Clive Magnusson. Ele estava morto e amarrado num saco. E o outro era o pai dele, Kate, que estava vivo, mas estava inconsciente e bastante ferido. A polícia não conseguiu determinar qual que foi a causa da morte do Clive, mas eles com certeza não foi natural, né? Ele tinha sido assassinado. E o pai dele, né, o Kate, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico, porque ele parecia que ele estava em estado de choque. Os dois estavam desaparecidos há 4 dias quando eles foram encontrados, né? Foi a esposa, né, do Kate que falou para a polícia, né, para ir buscar eles, né? Essa esposa do Kate, que é a Roma, ela acredita que tudo aconteceu porque o marido dela justamente estava tentando identificar o Homem de Somerton. Ele estava indo atrás de informações, falando com pessoas, tentando descobrir quem que era esse homem. Ele achava que esse cara era um antigo colega de trabalho dele que se chamava Carl Thompson. Então provavelmente esse antigo colega dele estava desaparecido também, e por isso que ele foi atrás de informação. E a Roma, né, a esposa, falou que eles receberam ameaças pelo telefone e um homem mascarado tentou atropelar ela. Logo depois eles começarem a tentar descobrir quem era esse homem. E nessas ameaças ela foi avisada para ficar longe da polícia. Em março de 1950, então o Kate já estava há bastante tempo no hospital psiquiátrico e ele conseguiu fugir do hospital. Eles encontraram as roupas dele em Hailing Beach, outro local que está conectado com o Homem de Somerton. E 1 mês depois eles conseguiram encontrar o Kate. Ele foi encontrado comendo amêndoas num depósito de lixo. E ele estava muito transtornado e ele não conseguiu dizer para a polícia aonde ele ficou nesse 1 mês. Ele não conseguia lembrar. E também é um caso que depois a gente não tem mais informação nenhuma, é só isso. Ficam aí, né, 2 outros casos, né, que estão conectados também, que deixam a situação ainda mais confusa, porque a gente não consegue entender o que aconteceu.
A gente tem duas teorias, né, sobre o Homem de Somerton, que são as principais, né. Uma diz que foi suicídio e outra diz que ele é um espião, como eu falei lá no começo, né. A teoria que diz que foi um suicídio, ela diz que esse homem ele se suicidou após ele ter sido rejeitado pela enfermeira, né. Isso é suportado pela nota Tamanchud, né, que seria como se fosse um comunicado, né, uma nota suicida dele. E o Rubaiyat também ele tem vários poemas que focam, né, em você viver a vida ao máximo e não se importar com o fim dela. As etiquetas, as pessoas que acreditam nessa teoria, né, elas falam que as etiquetas que sumiram provavelmente foi o próprio homem que tirou, porque ele não queria ser identificado. E como não haviam feridas, né, que indicavam qualquer tipo de violência, né, foi ele mesmo que administrou a dose do veneno. Algumas investigações elas dizem que a Jessica, antes de casar com o Thompson, o marido dela, ela namorava um homem chamado Prestige Johnson, com quem ela teve um filho, né, aquilo que eu falei antes, que foi criado por Thompson como se fosse seu. E o fato da Jessica ter dado o livro a Boxall mostra que talvez ela estivesse vendo outros homens, né, enquanto estivesse casada, né? Por que ela daria um livro para esse cara, né, se ela não tivesse alguma relação com ele de algum tipo, né? E os relatos, né, falam que a Jessica era uma mulher muito bonita, então não seria improvável que ela estivesse com outros homens também, né? Ela era muito desejada. E eles dizem que o Homem de Somerton teria encontrado a Jessica, né, descobrido onde ela morava, foi até a casa dela, mas que ela rejeitou ele. E ele ficou muito, muito triste com isso, né? Não sei qual que era a história deles, talvez ele esperava que ela fosse ficar com ele e ele descobriu que ela estava casada, né? Com outro homem criando o filho dele. E aí ele foi até a praia lá e se suicidou. E eles falam que não tem marcas de vômito na praia porque ele vomitou no mar e depois foi lá deitar na mureta e acabou morrendo ali mesmo, né? E é bem interessante porque o local que o Homem de Somerton morreu, ele fica de frente para o pôr do sol. Então eles falam que adiciona, né, ao drama, né, que seria na teoria do suicídio. E a outra teoria que tem é de que ele era um espião e que ele foi assassinado numa conspiração, né? O que corrobora essa teoria, né, é que muito pouco tempo antes do caso, a Austrália ela anunciou que ia estabelecer seu próprio serviço secreto de segurança. E uma das bases era justamente próximo a Adelaide. E baseado no roteiro, né, que o Homem de Somerton traçou, que a gente falou antes, ele poderia muito bem ter feito esse trajeto e ter passado por essa base do serviço secreto da Austrália. Como eles não foram capazes de detectar qual exatamente era a substância que envenenou o Homem de Somerton, isso indicava alguém com alto conhecimento de veneno que poderia estar envolvido em alguma conspiração, em algum assassinato. E também o fato de ninguém nunca ter reivindicado o corpo. Se ele fosse um homem normal, né, que tivesse uma família, trabalho, amigos, alguém ia ter sentido a falta dele em algum momento e ia ter falado para a polícia que esse cara tinha desaparecido, principalmente se fosse na Austrália, né? Então, tudo indica que ele era provavelmente estrangeiro, mas também ao mesmo tempo é muito estranho que ninguém na região notou esse cara, porque quando ele estava se vestindo de uma maneira muito estranha para aquela região e ninguém lembra de ter visto esse cara nos dias antes, né, do assassinato. Ninguém ali da região, de algum hotel, de algum bar, de algum restaurante fala que viu ele. Então, a não ser que ele tenha chegado justamente naquele dia e não deu nem tempo das outras pessoas verem ele, né? E essa parte também é muito estranha. E também a questão do código no livro, né? É bem típico, né, de serviços de espionagem, né? Alguns dizem que o Homem de Somerton ele leu o código e entendeu a missão dele e aí descartou o livro, né? E por isso que ele foi parar dentro do carro do outro cidadão lá, porque ele deve ter visto aberto e falou: vou jogar aqui, ninguém nunca nem vai imaginar que tem algo a ver comigo, né? E por incrível que pareça, foi encontrado, né, da mesma forma. A filha da enfermeira falou que ela, em uma entrevista, ela disse que aceitava que a mãe dela era uma espiã soviética e depois ela ter dito isso, ela confirmou que os dois se conheciam. Ela disse que ela falou isso, né, particularmente pra filha, né? Mas até aí a gente só tem a palavra dela, né?
Visto que, tipo, é um caso que tu não tem muitas evidências, né? Você tem um corpo na praia que não tem conexão quase... Nenhuma conexão provada até agora com nenhuma outra pessoa, apesar de você ter várias coisas que indicam pontos X e Y, né? Você pode tomar a história pela parte de que ele se matou por decepção amorosa, ou a parte da história que ele era um espião. Talvez ele teve que... Essa questão que o Gustavo falou do código, né? De ter uma missão e tudo mais. Talvez o que estava nesse código foi dito para ele se matar por algum motivo, sei lá. Existem várias possibilidades porque não tem nada comprovado. Agora eu acho que se esse exame de DNA que eles estão para fazer tiver um resultado e comprovar que a filha da... que a mulher lá e a filha dela são neta e filha, ou não sei, neta e bisneta do homem, talvez aí a gente sim tenha uma resolução do caso, de talvez o que o Gustavo falou de ele ser um possível agente, né? Já que a filha da enfermeira disse isso, né? Sim. Acho que acho que a gente pode levar mais por esse lado por questão da filha dele, né? Então se comprovar que realmente é filha da enfermeira, obviamente, né? Mas se comprovar que a outra menina lá é neta dele, acho que essa é a verdade mais plausível. Você do meu ponto imagina, de vista. você imagina, né, a situação de que essa Jéssica e o homem de Somerton, eles tinham um caso, né? Chegaram a ter um filho. Provavelmente a Jéssica não contou pra ninguém, porque eles não eram casados, e como eu disse naquela época, era difícil essa questão de você ter um filho com um homem que você não era casado. Então poucas pessoas sabiam que ela tinha alguma relação com esse homem, por isso que só ela conhecia ele. E por algum motivo esse cara era envolvido com alguma coisa secreta e ele teve que ir embora, né, para outro país. E talvez ele até falou pra ela que nunca mais provavelmente veria ela, ou que talvez um dia ia voltar pra ver o filho, alguma coisa assim. E eu não lembro que idade que o Robin tinha, né, quando o Homem de Somerton apareceu, acho que 5 anos, não sei o que eu tô com isso na cabeça, acho que eu vi em algum lugar. Mas enfim, talvez a Jessica achou que nunca mais veria esse cara, por isso que ela ficou tão surpresa quando encontraram, quando chamaram ela pra reconhecer, né, o corpo, e ela demonstrou uma certa surpresa, por mais que tenha falado que não reconhecia. Talvez ela soubesse que o serviço dele era secreto e por isso ela não quis falar nada, para não comprometer talvez outras pessoas e trazer consequências para a vida dela, né? Então são várias teorias, né, que a gente pode tirar disso, mas eu realmente, depois de ter pesquisado tudo isso que eu pesquisei sobre o caso, eu não consigo dizer o que pode ser. Mas eu aposto muito que realmente tem algo relacionado ao serviço secreto de algum país e alguma missão que ele estava desempenhando lá. E talvez o governo australiano não queria mais o caso, sustenta essa ideia, né? Porque, tipo assim, não vou mexer com isso porque eu não quero causar atrito com ninguém. Com outro país. É uma possibilidade. Ou algumas questões, né, ficarem brancos, tipo aquela questão do cemitério, ninguém deu muita atenção. O caso foi fechado, obviamente, porque talvez não conseguiram nada, mas será que eles realmente tentaram tudo que tinham? Ou será que só fizeram bastante coisas pra dizer que tentaram? Fica aberto as dúvidas aí. É isso aí. Então se você tem alguma teoria aí, você que está ouvindo, manda por e-mail pra gente ou deixa lá nos comentários do site. Se você tem alguma informação aí que a gente às vezes esqueceu de falar, ou que a gente errou também, pode comentar lá. E a gente vai ficando por aí. Até o próximo episódio. É isso aí, obrigado se você chegou até aqui. É muito importante para nós que você compartilhe se gostou. E lembrando que todas as informações, né, que nem fotos e tudo mais, vão estar lá no site, que é desocultados.com. É isso aí, até a próxima. Até mais.